vai receber hoje o Júlio César de Sarroriz. Daqui a pouco a Maria Silvia faz a apresentação dele para a gente aprender um pouquinho mais esse tema que é paciência. Nós, né, como já, eu acho que a tia Sônia disse, nós espíritas não precisamos disso, nós já superamos essa fase, mas vamos estar aqui para a gente prestigiar a palestra, né? Aqui todo mundo aqui tem muita paciência. Então eu queria pedir se a dona Nira, a nossa reunião, pode ser, dona Nira? O microfone está fechado. É para fazer a prece, dona Nira. Ah, tá. Pensei que tinha que ler uma página. Salve, salve. Salve, Alencar. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre amado, Jesus de Nazaré, governador do nosso planeta, a Mãe Maria de Nazaré, por esses instantes em que Ele nos proporciona essa união de amor, de respeito, de fraternidade. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Jesus, por essa sala e essa reunião. Obrigado, Jesus, pela nossa vida e a nossa saúde. Abençoe, Pai, o nosso palestrante da noite de hoje, o nosso Júlio César de Sá. Que a espiritualidade de luz esteja presente, nos brindando com esse irmão que vai fazer a palestra hoje. Abençoado dia para todos e que possamos, no final da reunião, sair daqui com mais amor e mais esperança em nossos corações. Porque a paciência é uma virtude infinita. Que todos possamos ter essa paciência. Obrigada a todos, bom dia a todos e todos fiquem com Deus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, dona Nira. Maria Silvia, apresenta para a gente, então, o Júlio César. Então, rapidamente, nós vamos falar um pouquinho do nosso irmão, do nosso convidado. Ele é mestre em Psicologia Clínica pela Universidade Federal Fluminense e possui especialização em Psicologia Clínica pelo FEM, graduado em Psicologia e também em Engenharia Civil. É psicólogo clínico atualmente, palestrante em cursos livres, atuando principalmente nos temas psicoterapia, filosofia, fenomenologia, existencialismo, espiritismo. Engenheiro civil aposentado pela Varig, é fundador e dirigente de Tarefeiros do Bem. E hoje é o nosso convidado especial. Seja bem-vindo à nossa família. Obrigado. Bom dia, Júlio. Vou passar a palavra para você agora, para você habilitar com a gente. Eu fiquei mais feliz, né? Porque agora a gente já sabe, especialista nas áreas humanas e nas áreas exatas. Quer dizer, matematicamente a gente vai aprender a ter paciência, além de tornarmos mais humanos. Obrigado, Júlio. Certo. Tá certo. Bom dia para todos. É uma alegria, numa manhã de domingo, podermos estar em meio à vibração da prece, que é sempre muito grato ao nosso coração, né? As experiências da vida, né, vão convidando-nos sempre a colocar a nossa paciência em jogo, né? Assim como a fé. A gente só pode dizer realmente que tem paciência, que tem fé, quando a gente é testado. Na teoria, podemos conhecer, mas é na vivência, né? Então, essas experiências da nossa vida cotidiana, essas provas, essas expiações, através das quais nós somos testados e vamos aprimorando essa capacidade, também tem um lado do aprendizado, né? O lado filosófico, o lado pedagógico. Então, nós temos aí o lado terapêutico, onde você vive a experiência viva, existencial,
Eu costumo dizer que a existência é vívida, né? O Espiritismo ele é vívido. E também tem as reflexões, onde você pode pensar, refletir. Jesus é o maior exemplo que nós temos. Está na questão 625, né, do Livro dos Espíritos, modelo e guia da humanidade. Né? Então, é uma alegria estar conversando, relembrando aqueles momentos íntimos de prece da minha infância, em casa, no lar, Evangelho do Lar, com a minha família, né? Que foi a base fundamental para sustentar as provas que a vida reservou, né? Entre elas, 3 filhos. Eu tenho 4 filhos, né? 3 já foram para o plano espiritual, cada um com uma história, cada um com um enredo, exigindo de todos nós, principalmente nós pais, né? A serenidade diante da prova, né? Então, a gente pode já, assim, de cara dizer que paciência é a arte de saber esperar. Porque você pode estar esperando, parado, mas a arte de saber esperar é o campo para que possa existir, então, aquilo que a gente chama de paciência. E a gente pode dizer, assim, logo que 6 movimentos, meia dúzia de movimentos, nos convidam a entrar nesse campo onde a paciência se instaura. É abrir a porta do autoconhecimento, fundamental, o exercício da aceitação de si mesmo. Ninguém faz mudanças se não aceitar, se não se aceitar como é. Aceitar como é não quer dizer que está concordando. Olha, o fato é ele, é um fato. Então, a partir desse fato, faz o aprimoramento. Terceiro, exercitar uma meditação constante sobre a transitoriedade das coisas. Nossos filhos não são nossos, seu marido, sua esposa, sua casa, tudo isso é transitório, não é? A única coisa que realmente não acaba é o espírito imortal. Então, está aí a imortalidade, né, da alma, né, imortalidade da alma, e temos a impermanência das coisas, como o Carlos Torres Pastorino diz no livro psicografado pelo Divaldo Franco, que tem esse nome. Ele foi meu orientador na área mediúnica, quando eu tinha 16 anos de idade, né? O quarto item é relaxar. Entrar nesses assuntos, relaxar, conversar. Conversar é versar com. E fazer um diálogo com a sua impaciência. E perguntar para ela, para quê? Onde é que você quer chegar? Onde você vai com essa volúpia toda, né? Essa pressa toda? E o quinto item, a pessoa dá um passo atrás. Quando ela está diante de uma aflição, batimento cardíaco, muita adrenalina, está sentindo que está com impaciência, dá um passo atrás. Em vez de ficar perguntando o que eu vou fazer, dá um passo atrás. Como é que eu entrei nessa? Para poder compreender, então, no sentido global, a situação em que está imerso, né? E o último item é se reorganizar. Os matemáticos fazem isso. Quando eles vão fazer uma equação e não encontram a solução, eles vão por outro caminho. Os homens da física tentando resolver, através dos instrumentos da matemática, tentando resolver as questões, eles fazem isso, se reorganizam. Se reorganizar em novas bases, novos paradigmas, não é? E eu, assim, nesse começo de conversa, em que vocês me deram bastante tempo para conversar, né? Embora eu tenha um compromisso às 10 horas, mas dá tempo bastante para a gente conversar. Eu vou pegar para vocês já um caso de Chico Xavier. Quem teve, assim, a felicidade, eu tive essa felicidade de conhecer o Chico Xavier pessoalmente, tenho casos, histórias com ele, né? Eu posso dizer para vocês, gente, é uma coisa impressionante. Mas eu quero pegar um trecho
onde o nosso Chico perdeu a paciência. Ele estava psicografando, isso está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, um livro antigo do Ramiro Gama, companheiro um pouco mais velho do que eu, que precedeu todo o trabalho do movimento espírita da escrita, né? Ramiro Gama. E ele escreveu esse caso que eu achei muito interessante, que quando o Chico estava psicografando o livro Paulo Estevão, que é de autoria de Emmanuel, né? Ele percebeu que um sapo real, um sapo mesmo, feio, gorduchão, vinha e ficava no pé dele. E Chico começou a ficar com medo, ficar amedrontado, e começou a ficar impaciente, um mal-estar intraduzível. Eu não sei se vocês conseguiriam estar psicografando com um sapo no pé, um sapo gorducho, feio. E Emmanuel observou isso e disse para o Chico, né? Ô Chico, o sapo é um animal inofensivo. É um abnegado jardineiro, só o Emmanuel mesmo, gente. Ele limpa o jardim dos insetos perniciosos. Eu não compreendo a sua falta de paciência, sua antipatia com esse pobre batráquio. Procure observá-lo melhor, mais de perto, desenvolva um pouco de simpatia e você acabará tendo uma estima por esse sapo. Vocês vejam o nível do diálogo do Emmanuel com Chico Xavier. Após essas ponderações, sempre muito justas, do guia espiritual do Chico, né? Ele começou a ter, então, mais simpatia pelo sapo. Você já está vendo aí que o campo da simpatia ele é fundamental. E achou até uma certa beleza no sapo, que é só o Chico mesmo, gente. E uma certa utilidade por saber que ele, então, era um jardineiro eficaz, né? Quando o livro acabou, terminado o livro, Paulo Estevão, o Chico arrematou a lição trazendo um contexto que é sensacional. Eu costumo dizer assim, é de arrepiar os cordões do sapato. Ele disse, Chico, olha só, nós temos que ter paciência com esses seres inferiores da criação. Porque todos nós que somos seres vivos, nós homens, por exemplo, somos como se fosse uma estrela de 5 pontas, 5 raios. Nós temos 3 voltados para o céu, as mãos e a cabeça. Nós temos 2 ainda fincados, atolados na terra. O sapo, coitado, ele luta intensamente para levantar um raio, que é a cabeça, né? Está fazendo esse esforço. Respeite, Chico, esse esforço dele, de levantar a cabeça. O boi, por exemplo, Chico, já tem a cabeça levantada. Já progrediu um pouco. Então, nós, através desses 3 raios suspensos, né, nós podemos buscar a aquisição dos outros 2 raios, elevar-se da terra, sabendo sofrer, amar, perdoar, renunciar, libertar-nos dos erros, dos vícios, das paixões. E assim, com paciência, teremos então os 5 raios livres para nos transformarmos numa estrela e participar das constelações superiores, nas quais brilha a estrela maior, que se chama Jesus Cristo. Então, nós estamos vendo aí, gente, o Emmanuel, de uma história de um simples sapo, que o Chico estava perdendo paciência, nos traz uma lição ontológica, a ontogênese, né? A história da evolução do espírito, elevando um dos raios com paciência, a paciência do tempo, né? Nosso querido Paulo Freire, tão querido da Sônia aí, a Sônia adora Paulo Freire, né?
ele nos diz o seguinte: é preciso ter esperança. Já está falando agora um outro campo, né? O campo da esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Não sei se ele criou um neologismo ou se existe o verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança, mas é do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é esperar. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás, é construir, é não desistir, é levantar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer as coisas de um outro modo. Então, temos aí Paulo Freire já nos dando uma nuance, né? Campo da esperança, que traz o verbo esperançar, que é diferente do esperar. Né? Já estamos vendo aí uma diferença. Então, nós, ao falarmos de paciência, estamos falando, então, de esforço. Paciência sem esforço não é paciência. É algo que tenta quebrar até uma obsessividade compulsiva. Porque se nos dermos conta, nós olhamos essa palavra, essas duas palavras, obsessividade compulsiva, pensamos logo uma pessoa que está doente, com aquela característica. Não, olha só, a gente passou milênios numa obsessividade compulsiva, repetindo erros, modos de ser, como se fala na linguagem acadêmica, modus faciendi, né? A obsessividade compulsiva, responsivos, reativos, né? Isso nos acompanha desde muito tempo. É ela, a paciência, o grande componente fundamental para que se possa remover essa questão milenar que nos acompanha a todos nós. Então, quem ainda se deixa levar pela multimilenar reatividade instintiva, é como se estivesse num cavalo chucro, cavalo selvagem, levando o cavaleiro, né? Repetir experiências exaustivas em inúmeras reencarnações, e isso fez com que estivéssemos estacionários. Lá no livro Alma e Coração, um livro muito bom, muito gostosinho de ler, é do Emmanuel, tem um capítulo chamado Distúrbios Emocionais. Emmanuel diz assim: há um tipo de impaciência sutil, capaz de arrastar-nos aos piores distúrbios emotivos. É a revolta contra nós mesmos. Então, vocês estão vendo aí que nós estamos pontuando questões delicadas. A gente, quando está dirigindo o carro e tem uma neblina e começou a escurecer, você tem que botar farol baixo, né, e ficar se guiando pelos olhos de gato, que chama, né, o balizamento da estrada. Por exemplo, nessa pandemia que nós estamos vivendo agora, é preciso farol baixo, baixa a bola, vai devagar, e de olho no balizamento da estrada para não cair no barranco. Fundamental, né? Nós sabemos que há fatores espirituais, biopsíquicos, que em cada faixa etária, né? Cada faixa que o espírito encarnado passa, que oferece o campo para a paciência ou não. Quem não conhece a rebeldia sem causa, muitas vezes, da adolescência ou da pré-adolescência, né? Então, nós vamos ver aqui
e eu queria, com isso, oferecer para vocês até que vocês pudessem ver essas imagens, né? Então, para que eu possa fazer isso, eu vou fazer aqui um compartilhamento e vocês estão vendo a imagem, não estão? Estamos sim. Então, essas fases são do Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, ele é um estudioso, a logoterapia deve muito a ele, né? Estudiosos da filosofia, da antropologia, né? O Rudolf Steiner fez um estudo muito interessante, nós vamos ver aí como é que a coisa acontece. Olha lá, tem uma fase que é aprender educação receptiva. Vocês estão vendo aí que aos 3 anos começa a manifestação da consciência do eu, o espírito encarnado, aquela coisinha bonitinha de 3 anos, até 3 anos de idade, né? O mundo é bom, os pais são deuses e a família é a referência. Então, é o nascimento físico. Então, vai até os 7 anos, nós sabemos que até os 7 anos o espírito vai assumindo seus implementos orgânicos no processo reencarnatório. Está dentro do âmbito do aprender, da educação receptiva. Então, nessa fase, paciência zero. Quando a criança está com fome, ela bota aquele bocão que você já conhece. Eles ainda não aprenderam que a mamãe tem que preparar o mingau, o papai tem que preparar. Ele quer encher a barriguinha, né? Criança não tem essa história, né? Aí nós já estamos vendo de 7 a 14 anos o período escolar. Aí há um nascimento emocional. Aos 9 anos de idade, aí a vivência do eu. Uma coisa é a consciência do eu. A questão 600 do Livro dos Espíritos nos mostra que a autoconsciência é atributo exclusivo do espírito na fase humana, né? O macaco não tem essa consciência do eu. Então, a vivência do eu, o mundo é belo. A escola agora é a referência. Há um nascimento emocional. Aí as expressões da impaciência e da paciência começam a acontecer. Que toda a educação que é dada na família aparece. E ele começa a observar a diferença. Me lembro do meu filho que, quando viu um anão pela primeira vez, ele falou para a mãe assim, ele não deve ter comido tudo direitinho, porque ela dizia, tem que comer para você crescer, ser forte. Viu um anão, falou, criança é assim, né? Você ele não deve ter comido direitinho para ficar desse tamanho, com cara de velho e pequeno, né? A criança, ela tem esse mundo assim, e a escola é o campo, né? E fechando esse ciclo até os 21 anos de idade, tem um aprender, fechando o aprender, a escola receptiva, o sentido crítico, é a afirmação do eu. O mundo, então, é verdadeiro, é de verdade, o mundo acontece. E aí vem a figura dos amigos. Vocês viram família, escola, amigos, em faixas, em testes de paciência. E a gente diz para o nosso filho, tenha paciência com o seu amigo, você está muito paciente com ele, né? É o nascimento da identidade, quem sou eu? Essa identidade que vai acompanhá-lo até o último dia de vida. Então ele fecha aí nessa fase até os 21, aprender a educação receptiva, né? E agora entra a nova fase, né? Que é a fase da luta, da autoafirmação, da autoeducação, alma da sensação, que começa até os 28 anos. Geralmente, nesse período, tem casamento, tem formaturas. Nesse período aí acontecem coisas, porque o ser encarnado, ele está treinando a sua paciência para encontrar o seu lugar no mundo. Ele adquiriu a identidade, mas ele precisa se sentir pertinente. Então, aí entram as habilidades técnicas, ver o mundo, experimentar, colocar em ação, não é?
Então, ele está buscando o seu lugar. E esse é o momento das sensações. Então, nesse momento, a construção da paciência começa a aparecer como um trunfo, porque olha a etapa seguinte, vem a razão, a índole. Dos 28 aos 35, ele conquistou o seu lugar. Ele questiona o mundo, já dialoga com o mundo, e ele adquire habilidades organizacionais. Que interessante isso, não é? Habilidades que ele tem para poder... Eu vou admitir uma pessoa que está entrando aqui para poder ajudar vocês aí. Uma pessoa querendo entrar. Então, nós estamos vendo aí o bloco da luta dos 21 até chegar à etapa que constitui aquela mudança, né? A mudança da estrutura até os 42 anos. Olha só, de 21 aos 42 entram as habilidades sociais. A alma adquire uma consciência. Olha só o que ele teve que passar. A sua identidade está constituída, já tem os seus valores, tem os seus limites, já tem a autocrítica. Ele quer consolidar o seu lugar. Então, ele busca seu lugar, ele conquista seu lugar e ele consolida o lugar, porque é uma fase consciente, dos 21 até os 42 anos de idade. Então, como é que está a paciência aí? Vai depender de muitos fatores. Vejam como essa fase anterior foi importante, quando ele estava aberto para receber informações educativas, a evangelização, a educação das crianças, né? Ele aqui, ele acredita, ele recebe como verdade, né? E o cuidado com a informação do mundo, né? Porque ele está na afirmação do eu. Aqui, ele já está fazendo o seu exercício, ele tá buscando consolidar o lugar, já está com a profissão, está trabalhando, está vivendo uma experiência onde, existencialmente, com 42 anos, ele vai entrar para a fase de tornar-se sábio. Olha que coisa linda, gente. Aqui, o ser espiritual já tem... Observem a imaginação no âmbito do autodesenvolvimento. Ele tem iniciativa, capacidade de realização, ele tem verdades já consolidadas, paradigmas. A realidade interior, ela é efetiva e muitas vezes a idealização é tão forte que o real não ocupa um lugar tão forte quanto a idealização. Aqui nós temos habilidades conceituais holísticas, já consegue compreender Deus, compreender a história do outro, a diferença minha para meu pai, minha mãe, meus filhos, né? Então ele tem uma visão do todo nessa fase. Abrem-se novos caminhos. E aí entra aqui o fazer. Dos 42 aos 49, fazer é essencial. Realizar, fazer, movimentar as coisas. Entra agora o terreno, nesse tornar-se sábio, da inspiração. Toda energia, toda inteligência para ouvir o mundo. O mundo é sábio, o mundo tem muito o que dizer. Olha o quanto ele teve que viajar, desde quando ele ouviu o mundo da família, até ouvir o mundo e descobrir que ele tem uma beleza interior. Uma voz interior lhe fala, né? Tem uma visão de conjunto, entram novos valores sociais. Muitas pessoas chegam ao espiritismo por aqui, por essa fase. Fazer o que é necessário. Vejo que aqui é fazer o que é essencial. Aqui é o que é necessário. Ele já tem uma noção da necessidade. Você sabe, quando a gente reclama muito, quando estamos com uma impaciência muito grande, tem uma necessidade nossa não atendida. Aí a comunicação não violenta, que nos fala o CNV, em que há uma necessidade não atendida e a gente deixa extravasar muitas vezes a raiva
encobrindo isso e apontando o outro, porque não atendeu minhas necessidades. Não é? E aí fechamos o nosso tornar-se sábio com 63 anos, em que a intuição ela entra, porque ele intui o mundo, ele já tem a complexidade da percepção intuitiva, muito além dos sentidos. Ele já tem aquele desejo de fazer o bem, ele busca uma nova missão, ele quer ser útil à humanidade, ele quer fazer o bem. Então, nós estamos vendo aí, gente, a estrutura nos mostrando que ser sábio, que é a entrada seguinte, exige toda essa experiência. E nós vamos ver que tem duas curvas, a curva biológica e a curva psicológica, que atravessam esse universo de experiência. E quando a gente encontra uma pessoa, depois dos 63 anos, aquela pessoa sábia, quanta história tem, quanta história. Só que nós estamos vivendo numa sociedade descartável, onde o velho é obsolescente, vai jogar fora. A pessoa que está mais experiente na empresa, ela se aposenta. E nós estamos numa sociedade onde há o descarte do experiente, não é? Então, essa é a fase da luz, gente, é a fase linda. E é importante que a gente possa compreender aqui as três crises aqui, ó. A crise da identidade aos 21, passando pela crise dos talentos e crise da autenticidade. Passou por essas crises todas, tem muita experiência. E a gente pode dizer que entra, então, aos 42, uma crise existencial. Meu Deus, estou ficando velho, a curva de Gauss está descendo. Então, essas crises vão atravessando. Esse cidadão, essa cidadã, caramba, que experiência, respeita o cabelo branco do seu pai, Januário, já dizia Luiz Gonzaga com sua sanfona, né? Respeita os 8 baixos do seu pai, quer dizer, respeita ele, né? A experiência. Nós estamos diante de uma questão delicada, isso aqui, ó, aqui bem aqui embaixo, há um primeiro trabalho do eu, que vai atravessando até os 21. O segundo trabalho do eu vai até os 42. O terceiro trabalho do eu vai aos 63 anos de idade. São 3 trabalhos desenvolvendo o eu, o ego, na linguagem junguiana. Não é? É o ego, mas um ego que está identificado, está muito bem integrado com o self. Não é aquela questão egóica que o Jung fala, naquele choque com a sombra. Não, está falando aí, a gente não consegue abrir mão do nosso ego. Tá? O ego é importante na relação com o outro, mas o self, segundo Joana de Anjos, self é o próprio espírito, que na verdade é o regente dessa estrutura toda. Nós estamos vendo aqui a palavra serenidade, não é? Isso quer dizer que é fase de luz, é a hora da luz. Quando alguém está nessa fase e não está com serenidade, não está na luz, gente, essa pessoa realmente ela perdeu alguma coisa, perdeu o bonde da história em alguma crise dessa, ficou parado, se deixou levar pela impaciência numa dessas crises, não é? Então, continuando a nossa conversa, nós vamos vendo uma curva aqui. Vocês estão vendo uma curva? Essa curva aqui, ó, chama-se curva de Gauss. Todo ser vivo, todo desenvolvimento vivo tem uma subida, uma estabilidade, uma descida. Então, a nossa idade biológica, ela vai com muita força, passa por essa fase aqui, a fase entre os 21 e os 42 de muita energia, atravessando essas crises todas, e vai decrescendo até chegar à senectude, né? Mas olha só que interessante, um amadurecimento biológico acontece aqui, nessa subida da montanha, né? Aqui acontece um amadurecimento psíquico entre 21 e 42 anos. E aqui acontece uma realização da missão. Para quê? O propósito. Se fosse falar de propósito, nós levaríamos 3 dias, 3 noites com vocês, conversando sobre o propósito, né? É uma questão muito delicada. Para que você veio, né? Você está na Terra para quê mesmo, né? O para quê. Então, olha só a curva. Isso é a curva biológica, gente, não é? Então, nós temos uma outra
outra curva que é completamente diferente, está vendo? Ela vem lá do alto, o espírito ainda não está acoplado à matéria, à biologia, e ele vai perdendo a consciência. E a consciência, chega um momento da crise de identidade aqui nesse cruzamento. Ele mergulha lá entre 21 e 42, ele entra num momento que, se não tomar cuidado, pode ficar ateu, materialista, a faculdade influencia muito, mas a curva vai subindo. Olha que coisa linda essa curva subindo, do ser de serenidade. E a pessoa com aqueles cabelos brancos, quando fala, fala pouco, mas ele fala a coisa direita. Então, nós estamos aí diante de uma motivação de vida aqui, nessa individualidade, né? Aqui nós temos um amadurecimento espiritual. Olha a diferença, a pessoa é madura espiritualmente, não é? Então, nós temos aí algumas questões que podem trazer para nós uma experiência muito grande no campo da reflexão, né? Na introdução do livro Os Mensageiros, Emmanuel, ele nos fala que a gente passa constante por desafios. E vocês viram as etapas, cada etapa daquela que o Steiner nos traz é um desafio. E está sempre colocando em jogo a sua fé, sua paciência. Eu posso dizer para vocês assim, quando eu tinha já 2 filhos desencarnados, eu falei assim, agora já passei pela experiência, bom, agora já estou testado, já está bom, né? Aí veio o terceiro, com 20 anos de idade, há 3 anos atrás, e passou pela vida da gente. Divaldo Pereira Franco, nós éramos vizinhos dele, eu sou baiano, tá, gente? Minha família toda, nós éramos vizinhos. Ele é o tio Divaldo, está sempre na nossa casa. Balizou para a gente essas questões dos meus filhos, essas questões expiativas do passado, essa coisa toda, né? Então, mais uma vez, o teste, né? O teste da paciência, da serenidade, da fé diante dos infortúnios que atravessam, né? Então, Emmanuel diz na introdução do livro Os Mensageiros que a gente deve cansar da animalidade. A animalidade, ela serve, inclusive, no início, vocês viram, até os 21 anos, já passando até os 25, chegando até os 40. Mas olha só, a animalidade, quando manda, é o cavalo chucro mandando, é o instinto mandando. Nós vemos aí exemplos na política de pessoas de animalidade expressivas, dando mau exemplo de reações, né? Fora da educação até, né? Como segundo item, ele diz que é importante que a gente esteja sempre de olho na promoção da transformação de nós mesmos. O espírito encarnado, ele precisa estar se transformando. O espírita, ele sabe disso, que a doutrina espírita ilumina o modo de fazer isso. Então, cansar da animalidade não é matar a animalidade, cansar. Que ela não seja mais agente, que a gente não seja mais reagente no mundo, dando coice no mundo, na animalidade, né? Promover a transformação de nós mesmos, importantíssimo. E como terceiro aspecto, na introdução dos Mensageiros, que é um livro de André Luiz, né? Emmanuel diz que nós devemos estar procurando a luz espiritual superior. Olha só, naquela curva toda, aquela curva que faz assim, a busca da luz interior. Vai decrescendo a força física e o mundo é todo apoiado na aparência, né? A mídia promove muito isso. Que interessante. Vou aqui abrir um aspecto para nós conversarmos um pouquinho. Quando o bebê nasce, ele não enxerga direito, ele sente cheiro, ele tem a oralidade, ele e a mãe são praticamente a mesma coisa. Ele tem a necessidade, ele chora e uma teta leva um leite quentinho. Então, Freud desenvolve isso, né? De que quando a gente tem uma necessidade, a gente busca, de alguma maneira, resolver fora, encontrar fora
a solução do nosso problema, né? Atendendo às necessidades fisiológicas, psicológicas, afetivas. Ver é a última etapa. Ele sente cheiro, ele tem o tato, porque a filogênese ela repete a ontogênese. A filogênese é todo o processo desde a gestação até os 7 anos de idade. A filogênese se desenvolve uma repetição da evolução dos seres. Ele é peixe, ele anda com um batráquio, ele fica com 4 mãos, um macaco, ele repete, né? Então, procurar a luz superior é uma questão importante. Vocês estão demonstrando aí que estão procurando a luz superior através dessa atividade, da oração, não é? E ele explica que é consagrar-se às atividades nobres da fé, tornar sagrado. Não é um compromisso qualquer, não é um mero compromisso, não é fazer porque eu tenho que fazer, não, é sagrado. E tudo que é sagrado está ligado à luz superior e espiritual. Então, ele diz também que a pessoa precisa ter uma certa ordem moral nas coisas, no quadro de serviço do mundo. Ser exemplo no mundo, naquela curva de experiência do envelhecimento, que quando o bebê nasce, ele já está envelhecendo. Ninguém vai dizer isso para uma mãe, olha, o seu filho está morrendo. Ninguém vai falar isso para um bebezinho, mas ele está, todo ser morre porque está vivo. É da biologia isso. Mas que seja um envelhecer sem velhice. Velhice é uma conotação ruim do envelhecimento. Há autores que defendem na psicologia essa tese, né? Ou seja, nós precisamos prestar atenção nesses 3 aspectos. Cansar a animalidade, ela já não manda tanto, né? Promover a transformação de nós mesmos, sempre olhando, estou melhorando, orgulho, egoísmo, como é que eu estou na relação com as pessoas? Eu ainda tenho aquela rabugice, aquela meninice, eu ainda tenho a criança ferida, rasgando, queimando por dentro, estou tendo atitudes infantis diante de pessoas que eu não gosto, né? E procurar a luz superior através da consagração das coisas nobres da fé e colocando certa ordem moral naquilo que faz, né? Então, o Andrei Moreira, autor, que todo mundo sabe, é psicólogo. Eu tive assim a alegria de contar com ele numa constelação familiar. Eu fiz com um alemão que num encontro no interior de São Paulo. Nós somos consteladores, né? Eu e a Ana Teresa. Numa constelação da minha família, toda a estrutura da minha família. E André Moreira estava lá. Ele é constelador também. Ele é profissional, psicólogo, trabalha constelações familiares. E conversei com ele algumas vezes, assim, e ele escreveu um livro sobre autocura, né? Cura e autocura, muito importante. Ele determinou mais ou menos, eu peguei um resumo, a essência do pensamento para trazer para vocês, né? Ele diz que as neurociências, aquela que tenta explicar os fenômenos psicológicos, neurológicos, conjunturais do ser no mundo, podem ser explicados, lembrando sempre que estão falando de matéria. O movimento neurológico ainda é matéria, o psicológico é ligado à mente, ao espírito. Ok? Ele não abre mão disso. Em outros capítulos, ele vem tratar da questão espiritual, né? As neurociências nos explicam, diz ele, que quando rememoramos algo repetido, algo que está repetido, aí não estamos falando só de uma vida, não. Estamos falando de várias vidas, repetido na história do espírito. Lembra daqueles quadros? Imagine a pessoa, a curva dele, em vez de fazer assim, a curva dele faz assim. Ele não adquire sabedoria, está cada vez mais brucutu. O que é isso? Tem alguma questão repetindo aí, estacionando o espírito na evolução, como na linguagem espírita, né? Por exemplo, mágoas guardadas, está com alguma mágoa, tem alguém que nessa vida você não consegue
suportar estar presente, porque suportar é ter suporte, tá, gente? Teve um trauma, está guardado lá, cuidado, né? Guardar essas coisas traz doenças, né? Uma experiência que trouxe dor, sofrimento, a gente reproduz isso de uma maneira ou de outra. Isso ele chamou de cascata neuroquímica cerebral, que leva-nos ao evento original, que é muito ruim, é muito doloroso. Isso significa que nós acabamos nos autoagredindo, repetindo. Vamos dar um exemplo assim: a pessoa tem uma prima, uma tia, ou um tio, ou um amigo da família, que é uma pessoa muito difícil. Todo mundo fala mal dele na família, pessoa indigesta, difícil de conviver, já fez essas e aquelas, e fez uma coisa lá no passado que te magoou. Você tem está guardado uma coisa lá, você ora por ele, não é? Mas Jesus disse, antes de colocar no altar a sua oferenda, falando aos judeus da época, reconcilia-te com o teu adversário, faz a tua parte. A gente sempre diz assim, mas ele não vai aceitar, faz a tua parte. Por quê? A gente evitar aquela cascata neurológica que vai levar a arder por dentro. Então, efetivamente, o nosso modo de lidar com essa pessoa precisa ser diferenciado das pessoas inconscientes, das pessoas impacientes. Tem muita gente impaciente no mundo. Não pode mexer nada além dos braços da pessoa alcança, né? Então, é uma lembrança silenciosa na autoagressão, que tem que tomar cuidado. São narrativas internas, evocações interiores, algo que traz dores e, para nós espíritas, traz conexões com quem? Os inimigos do passado. Os espíritos são chamados inimigos gratuitos. Abre conexão, porque baixa o padrão vibratório. Por isso, nós temos esse termo ressentimento. O Andrei fala nesse livro Cura, Autocura, que é sentir novamente, ressentimento. A gente volta a sentir aquilo. Isso fica, muitas vezes, amortizada por um sorriso, mas um sorriso que está só no ego. No fundo, não estou aceitando essa pessoa. Muito cuidado com isso, para que a gente não faça um teatro na vida, né? Então, a gente ressignifica uma experiência do passado e ela pode vir de maneira física ou emocional. E aí, a gente tem interpretações. A gente bota a nossa visão e diz, foi por causa da comida que eu comi, foi porque eu sou assim mesmo. A gente dá umas explicações estranhas. Mas há uma mudança, se continuar isso, há uma mudança orgânica, psicológica e até afetiva. No consultório, quantas pessoas a gente encontra que não tem qualquer laço mais afetivo, sexual com um parceiro ou com a parceira, estão neutralizados, amortizados, né? E não tem alívio, não tem leveza. Então, chega um cliente no meu consultório e fala, eu sou deprimido. Eu digo logo assim, para mim você é mais do que isso. Você não é deprimido. Você está deprimido agora? Você nasceu deprimido? Não, então. Cuidado. Você está deprimido, você pode não estar. Embora a fisiologia diga que não tem cura, mas nós estamos falando de alma, psiquismo, estamos falando de um ser espiritual. Já de cara. Mas o meu psiquiatra disse, o seu psiquiatra disse isso porque ele atende às demandas da fisiologia, dos reflexos no corpo, que ele chama de sintomas, para dar um remédio. Mas o remédio, ele não cura, ele estabiliza. É importante tomar um remédio, é importante, certo nível é importante, claro que é, porque dá condições da pessoa viver uma vida melhor, mas não cura. A pessoa que se cura, não é? Então, ressignificação estimula o cérebro à construção de novos caminhos.
Se você pode fazer uma relembrança, você também pode fazer uma ressignificação daquele fato que está guardado lá. Isso é o perdoar. Perdoar é isso. Ressignificar, dar outro olhar para aquele fenômeno e deixar aquilo ficar diluído para não virar uma doença dita incurável. Então, com novas rotas de conexão, novos mapas mentais, com amplas repercussões, agora dando uma visão melhor da prece, como vocês fazem, da oração, esse movimento, isso estimula o cérebro à construção de novos caminhos. Então, ressignificar é integrar uma nova experiência. E é isso que ocorre na hora que a pessoa perde a paciência. Por que ela perde a paciência? Porque ela foi levada pelo cavalo chucro. Está reagente. Tem alguma dor lá dentro da criança ferida. O adulto interno não conseguiu ainda ter um diálogo com a criança. Eu tenho um trabalho só sobre a criança ferida, que só eu entrar nele, vamos levar 3 dias, 3 noites conversando sobre criança ferida. E isso traz para todos nós um sinal importantíssimo. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Mas a minha carência, a minha carência. Eu quero que o outro venha me trazer o pirulito, o outro me carregue no colo. Pronto. Isso não é ressignificar. Não é? Então, essa visão mais ampla é componente da paciência, que transforma em atos no relacionamento. As pessoas observam que você mudou. Observam que você está menos reagente. E se alguém perguntar para você como é que está o seu orgulho, não diga que você é humilde, não diga. Aquele que disser eu sou humilde já não é mais. Cuidado. Estou menos orgulhoso, estou menos reativo. De menos em menos, vamos chegar no mais, não é? Então, isso é um movimento de autocura, de ampliação interior, através da paciência, essa arte, né? Mas cá para nós, há campos adversos, que não oferecem ensejo para manifestações da paciência. Você está com todo o movimento, mas está numa família belicosa, está trabalhando num campo profissional onde as pessoas são nocivas, agressivas, violentas. Tem um filho que é um inimigo de vida anterior, que está ali atazanando a sua vida. Os campos adversos são provas, através das quais nós vamos colocar em prova, então, todos esses conhecimentos. E aqui eu quero mostrar para vocês uma página sensacional do Emmanuel. Sensacional. Ela é sensacional, porque ela mostra para a gente que há um componente chamado má vontade. Eu vou ter que botar a imagem aqui para vocês verem. Então, eu vou botar aqui, ó. Isso, olha só, que beleza essa página do livro Pão Nosso. Eu faço questão... Olha só que página do... Está mostrando uma sequência de fatos. A pessoa vai ladeira abaixo. Quando a má vontade se instala. O que é má vontade? É aquela criança ferida que está de costas para a evolução. Não deixou o adulto interno crescer. O cabelo pode estar branquinho, mas a pessoa é uma criança viva. O parceiro, a parceira tem que tomar muito cuidado. E fala com os outros, sabe como é que é? Ele é assim mesmo. Olha lá, a má vontade gera sombra. A sombra favorece estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade cria discórdia. A discórdia desperta o orgulho acorda a vaidade, e a vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza do coração. Valha-me Deus, é duro isso. A dureza do coração impõe cegueira espiritual. E a cegueira espiritual conduz a um abismo. Então, entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente pelos precipícios da treva. Ora, aqui é o campo
campo desfavorável para o desenvolvimento da paciência. Olha só, eu coloquei um esquema aqui para a gente entender o pensamento do Emmanuel. Olha lá, a má vontade e a pessoa indo para o abismo. Quando a gente encontra na casa espírita as pessoas que chegam obsidiadas, com quadros deletérios do passado, com culpas, eu fico pensando, meu Deus, essa pessoa foi ao abismo. E tudo começou na má vontade. Vamos relembrar, então, a página do Emmanuel. Olha lá. Nós vimos que, efetivamente... Deixa eu só ajeitar aqui. Eu tenho que clicar aqui para poder ele obedecer. Olha lá. Má vontade gera sombra, que gera estagnação, conserva o mal, entroniza a ociosidade, cria discórdia, a cor da vaidade, gente, atiça paixões inferiores, mantém a dureza do coração, impõe cegueira espiritual e conduz ao abismo. Aí a pessoa pode desencarnar numa situação muito ruim. Para poder sair disso, ele precisa mudar isso aqui, ó, boa vontade. Enquanto não movimenta a boa vontade, para vocês verem isso de perto, eu recomendo ler o livro No Mundo Maior, o encontro de André Luiz com a Cipriana. Cipriana foi a grande inspiradora da nossa casa espírita. Ela foi ao umbral com alguns companheiros e fez um trabalho pestalozziano. O umbralino recuperado era o tarefeiro do bem, agindo no bem. É isso que a gente faz na nossa casa. A má vontade precisa ser transformada em boa vontade. Então, nós estamos vendo aí um ciclo, estão vendo? E você pode encontrar a pessoa com a dureza do coração. Você pode ter um parente que está com o coração duro. Procura 2, 3 itens anteriores, aconteceu uma discórdia, instigou a vaidade dele, a paixão inferior veio à tona, dureza do coração. Você pega um item, busca 2, 3 atrás, é onde ele começou. Terapeuticamente é assim que eu trabalho. A pessoa estagnou, conservou o mal, ficou ocioso. Aquela pessoa ociosa, eu tenho um filho ocioso que está com 50 anos, não faz nada. Alguma coisa aconteceu aqui atrás, ó. Teve má vontade, sombra, estagnação, pode ter sido na encarnação anterior. É preciso um trabalho pedagógico para poder entender a geração atual. Tem muitos jovens dormindo de dia, no videogame de noite, já velhos, jovens com 50 anos, tá? E vocês sabem bem que está acontecendo a miúde na sociedade. São contrários a tudo, não sabem bem o que é contrário, mas ai governo, sou contra, etc. Então, nós estamos vendo aí que há a boa vontade. Então, olha só, a boa vontade é um campo favorável para a paciência, e a má vontade, o desfavorável. Vejam o que Emmanuel fala no livro Pão Nosso, no item 66. Ele faz o mesmo ciclo. Então, eu posso mostrar para vocês, vocês estão vendo aí, ó, a boa vontade, descobre o trabalho, opera a renovação, a pessoa encontra o bem, olha aqui, encontrar o bem, que delícia, revela o espírito de serviço, alcança a compreensão, ganha humildade, conquista amor, gera renúncia, atinge a luz, realiza o aprimoramento próprio, santifica o homem e converte o mundo para Deus. Isso é o reino divino da luz. Então, a troca da má vontade pela boa vontade gera essa mudança. Mas é importante que ninguém pode fazer isso por ele. Geralmente, essa virada de chave acontece no plano espiritual. Quando a Cipriana conta lá no livro Mundo Maior que ela vai nas cavernas, porque o GPS dele já marcou que alguém está virando a chave com a boa vontade. 50 anos de umbral, 80 anos de umbral, de situação dura, os espíritos pedem socorro, eles vão lá, recuperam para fazer todo esse ciclo que vocês viram aqui, esse ciclo que é o que está acontecendo conosco hoje. A nossa encarnação atual, nós estamos com boa vontade gerando tudo isso, não é verdade? Os tarefeiros do bem, que estão trabalhando nesse trabalho que vocês fazem maravilhoso, conectado com Maria de Nazaré, divino reino da luz, não é?
Então, mas a encarnação passada, ou nessa encarnação, dependendo de cada pessoa, nós já estivemos na má vontade, estivemos com impaciência conosco, com o mundo. Então, nós estamos vendo aí, queridos irmãos, a frase de Paulo aos Efésios aqui em cima, ó, boa vontade, vede prudentemente como andais, para que isso possa acontecer e que seja uma conquista para o espírito, né? Nós estamos diante, então, de uma possibilidade de conseguirmos mudar a configuração da nossa existência com inteligência. Nós estamos vendo aí, meu filho tem muita má vontade com o espiritismo, tem má vontade com a vida, com as pessoas, comigo. Ele está num daqueles itens. Nós temos que ter paciência, porque só ele é que vai poder fazer. A gente pode ajudar, mas só ele vai poder entrar no fluxo da paciência. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados, que são brandos e pacíficos, tem um capítulo sobre a paciência que um espírito amigo, em 1862, ditou para Kardec. É o item 7 do capítulo 9. Né? A dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Aqui, fazer o ciclo da boa vontade para poder chegar lá. Aí, olha o que o Espírito Amigo diz. Sede paciente. Condição de possibilidade. Olha, para que a gente possa entender a condição de possibilidade, vou botar um pouquinho de água na minha moringa, tirar da moringa um pouco de água, pedir paciência a vocês um pouquinho, vou beber um pouquinho de água aqui, que a moringa ela é pesada, então eu tenho que tomar cuidado. Isso. Então, a gente não fala assim, não esquenta a moringa, não é? Então, nós estamos diante de um quadro aí de moringa, né? Então, sede paciente. A paciência também, diz um espírito amigo, também é uma caridade. Eita! A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. É a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos da nossa experiência, que a gente chama de sofrimento, e para nos pôr prova a paciência. É aquilo que falamos. Paciência sem prova não é paciência. Né? Coragem, amigos, diz o Espírito Amigo. Tendes no Cristo o vosso modelo. Ele sofreu mais do que todos vós. E ele não tinha nada do que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Aí fecha de uma maneira belíssima. Sede, depois, pacientes, sede cristãos. Então, ele está dizendo que ser paciente é ser cristão. Essa palavra resume tudo. Fecha o Espírito Amigo. É a passagem que resume a reflexão espírita sobre a paciência. Né? Quem não conhece a paciência de Jó? Aquela passagem do Velho Testamento. Uns dizem que é mítico, que são histórias contadas. Uns dizem que é verdade. A história de Jó, que tinha uma família, que era rico, que tinha bois, tinha ovelhas. E aí vieram os ladrões, roubaram tudo, mataram seus filhos, sua mulher, e ele ficou sozinho, pobre, e ainda ficou ferido. E ele reconstruiu tudo de novo. Então fala-se paciência de Jó, que é um personagem do Velho Testamento, que ninguém sabe se é mítico ou não. É uma história bem estruturada. Né? Vocês se lembram que, então, nesse contexto que eu estou trazendo aí, da paciência, que há passagens de Jesus que nos lembram essa questão. Vocês se lembram
das bem-aventuranças, naturalmente. Aquele código de amor que é a essência de todo o Evangelho do Novo Testamento, né? Jesus disse: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Isso é uma frase de Jesus que muita gente estranha. Ué, então, quem não é pacífico não é filho de Deus? Uma pessoa pode ter essa conclusão. Cuidado com essa conclusão. A questão dessa frase, aí é que entra a hermenêutica, aí é que entra a análise pedagógica de um texto, análise de texto, né? É a palavra chamado. Porque serão chamados, ou seja, identificados, reconhecidos. É uma identidade, gente. Você lembra das faixas do Steiner? Um momento que a pessoa fala assim: nossa, eu conheci esse rapaz na juventude, era tão afoito, agora está tão equilibrado, está reconhecendo nele, ele não precisa falar, o ato dele diz, ele adquire uma identidade de equilíbrio. Lá na frente, em Lucas, capítulo 21, versículo 19, Jesus nos fala, o registro da fala de Jesus é na paciência que ganhareis as vossas almas. Então, chamado filho de Deus é ser reconhecido como filho de Deus. É bem diferente do que todos são filhos de Deus. Mas esse é um filho de Deus, está dizendo assim, este é um que está no roteiro, está na identidade, a sua essência foi reconhecida no seu comportamento, no seu modo de ser no mundo com os outros. Mas nós precisamos prestar atenção que tem uma diferença entre pacífico e pacificador. Aí tem uma sutileza, né? Aí tem uma sutileza que a gente precisa prestar atenção. Olha, ser pacificador é diferente. Uma pessoa pacífica, ela pode estar parada na casa dela, não faz mal a ninguém, não incomoda ninguém. Não é isso não, hein? Vejam bem, pacificador tem ação. Ele está colocando isso a serviço do mundo, né? Então, a gente pode ver em vários trechos dessa passagem, né? Mas a mais significativa está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, onde entra a obediência e a resignação. No item 8, eu reservei aqui, separei o item 8, traz, em resumo, a palavra de Allan Kardec. Ele diz o seguinte, que a doutrina de Jesus ensina, em todos os pontos, a obediência e a resignação como duas virtudes companheiras da doçura, mas elas são ativas. Embora os homens erradamente a confundam com negação do sentimento e da vontade. A pessoa resignada não quer dizer que ela está contrária a tudo e a todos. Não é isso. Ela está dentro de um contexto, numa égide de espiritualidade maior. Essa força interna que leva a mobilizar o que vocês estão fazendo, estão mobilizando, estabelecendo resignação e obediência às leis de Deus, não é? Então, o fechamento está aqui, a obediência está nesse capítulo 9, no item 8, a obediência é o consentimento da razão. A razão pensar, dizer, não, realmente eu vou por aqui. E a resignação é o conhecimento do coração. Olha aí, ó, os dois âmbitos do trabalho da paciência. Razão e sentimento, o equilíbrio, não é? São forças ativas nos dois níveis. Carregam fardo de provações, onde não há espaço para a revolta insensata. A revolta insensata, aí é a criança ferida, aí é a ausência do adulto interno. Terapeuticamente é isso que a gente faz, ajudar a pessoa a crescer seu adulto interno. Nos atendimentos fraternos que a gente faz capacitação na Casa Espírita, é isso, ajudar a pessoa
a ser mais adulto diante das suas questões, principalmente aquelas que a incomodam, né? Olha, há um detalhe mole, o pusilânime, aquela pessoa que está em cima do muro, não sabe que sim nem que não é uma pessoa resignada não, tá, gente? O orgulhoso, o egoísta, não é uma pessoa obediente, tem que tomar cuidado, né? Eu estou falando para você, estou falando para mim mesmo também, que esse tema envolve até o fio do cabelo, né? Então, Jesus, então, foi a encarnação dessas virtudes, é o exemplo. Lázaro nos fala isso em 1863, nesse capítulo 9, no item 8, de uma maneira belíssima, né? Então, nós sabemos, então, que as pessoas no mundo, em relação à paciência, elas obedecem a 4 grupos. Então, examina em você, só um exercíciozinho, para a gente poder ir fechando a nossa conversa de hoje, né? Primeiro, tem um grupo das pessoas com pouca paciência, ou quase nenhuma, estopim curto. E ainda diz assim, eu sou assim mesmo, quem quiser, quem gosta de mim, que goste, quem não quiser, que saia de perto. Há pessoas que têm pouca paciência ou quase nenhuma. Aí você já está lembrando um monte de gente na tua convivência que são testes para a sua paciência. Foram testes, né? Segundo item, né? Aquelas que são rápidas no pensar e no agir. Aquelas que, quando se deparam com pessoas mais lentas, aquelas que não têm a mesma velocidade, acabam se irritando facilmente. Perdem a paciência com a velocidade do outro, com o pensar do outro. O outro metaboliza as verdades, as coisas no seu modo, na sua velocidade. Respeitar a velocidade do outro. O outro é assim, é lentificado. A gente percebe nas pessoas que fumam maconha durante muito tempo que elas ficam lentificadas, ela dá um delay na vida delas, elas ficam bloqueadas, né? Tem que ter muita paciência para lidar com essas pessoas. Então, tem gente que se irrita, porque enquanto a pessoa está chegando com caju, o outro já está com a castanha há muito tempo, né? O terceiro item, né? Pessoas que não têm paciência para explicar várias vezes a mesma coisa. Ou ter que falar de uma forma diferente, até que o outro entenda, é impressionante. Chama o outro de burro. Vou citar para vocês um exemplo, né? Sem abrir aí segredo terapêutico, uma senhora enfermeira, né? Que a vida inteira o pai era piloto de uma empresa aérea, né? Chegava fardado, aquela coisa, ele estava por detrás da farda. A farda é o ego, né? Muita gente fica por detrás da farda, né? Desenvolvendo uma fortaleza que não tem, né? Então, o pai dizia constantemente para ela que ela era burra. A vida inteira ela escutou isso. Então, enfermeira competente, mas não conseguia se firmar em emprego algum. Aquela autoridade, aquele homem vestido. Vocês sabem que é bonito, né? Um homem vestido, uma mulher vestida. Agora já tem mulher comandante, graças a Deus já tem mulheres comandantes. E aquilo faz uma imposição de verdade, né? E interessante aí nesse quadro que na época eu era da Vale, fazia muitas obras, fazia simuladores de voo, hangares. Eu viajei muito em cabine, conversei muito com comandantes nos simuladores, e um deles me falou uma questão muito interessante. Ele falou assim, olha, quando eu estou na Terra, fala igual o espírito encarnado, né? Quando eu estou na Terra, as coisas são muito devagar. Quando eu estou no avião, eu sou a autoridade máxima. Se eu olhar pelo vidro a 900 km por hora, se eu observar alguma coisa, não dá tempo de fazer mais nada. Tem um radar que me mostra com muita antecedência se tem uma nuvem muito escura para poder desviar. E qualquer coisa eu resolvo na hora. Aqui na Terra é muito difícil. Eu chego em casa, a família está toda dormindo, eu estou chegando do circuito Nova York, Japão. Então, a pessoa fora de... E ele disse, eu tenho impaciência muito grande, não tenho paciência com as pessoas são muito lentas, é esse tipo de pessoas assim.
ou aquele que acha que sabe muito, né? Então fica incomodado com a ignorância ali, tem que explicar uma vez, duas vezes, não tem paciência com a ignorância dele. Esse é o terceiro item. O quarto, aqueles que têm dificuldade de compreender que cada ser humano é diferente na forma de pensar e de entender, e eles se diferenciam, e a riqueza da vida está na diferença. Se nós fôssemos iguais, eu não aguentaria conviver comigo mesmo. Se a pessoa, todo mundo fosse igual a mim, eu não ia aguentar. A diferença é o que traz a riqueza, seja não troca nada com meia dúzia. As grandes brigas conjugais são por causa da diferença. Eu quero que você seja meu facsímile, eu quero que você seja igual a mim. E pronto, começa o conflito, etc, etc. Né? Então, as pessoas intolerantes, chamadas intolerantes, são aquelas em que alguma coisa dentro delas, daquela animalidade, está muito viva, não compreendeu o sagrado da vida, não entendeu, cada um tem o seu tempo. Né? As pessoas têm limitações, como a gente tem também a espiritualidade maior, tem paciência conosco. Há limitações, né? Então, o estresse, a ansiedade vem como campo, fazendo aquele círculo do mergulho na sombra, né? O aspecto patológico das doenças decorrentes, transtorno explosivo intermitente, é um deles, por exemplo. A pessoa chama síndrome do pavio curto, né? O nome técnico é transtorno explosivo intermitente, mas a gente chama síndrome do pavio curto, é um dos exemplos, né? Então, a agressividade acontece, a pessoa fica dentro de um quadro ruim de convivência, todo mundo evita a presença da pessoa, fica isolado, fica só e reclama que as pessoas não ajudam, porque ninguém aguenta, a não ser que seja uma pessoa que esteja exercitando a sua paciência. Né? Então, para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje sobre a paciência, eu queria deixar uma questão, né? Uma questão para pensar, que é uma questão que eu coloco para mim. Eu costumo sempre pensar sobre essa questão na minha vida, né? O quanto de paciência eu estou exigindo dos meus amigos espirituais. Meu Deus do céu, quanta paciência nós exigimos desses espíritos maravilhosos que, a despeito do nosso modo de ser, nos aceitam como nós somos, investem em nós, gostam da gente e acreditam que a gente tem possibilidade de crescer, porque nós somos seres de possibilidades. Por que não fazer isso conosco e com o outro? Não é? É só uma questão para nós encerrarmos nossa conversa de hoje. Espero que tenha sido útil, que Jesus nos abençoe. Abriu. Não estava conseguindo abrir meu microfone. Foi muito bom, Júlio. Muito obrigado. Foi realmente muito esclarecedor. E faz a gente pensar, né? Porque como é que a gente vai melhorar a nossa paciência e aquele quadrozinho que você mostrou sobre a má vontade e a boa vontade, a gente tem que refletir muito, que isso é uma importância para a nossa vida, né? Júlio, nós temos um tempinho ainda? Sim, olha, eu tenho até às 10 horas, porque a gente vai entrar numa live às 10h15, dá tempo. E está gostoso aqui, eu quero ficar. Tá bom que dói, não é, Sônia? Eu vou ter um comentário aqui. Eu trabalhei muito tempo prestando serviço para condomínio. Eu tive 2 síndicos aqui que me ajudaram a testar, a me dar paciências, que eram da Varig, que talvez você conheça. São 2 comandantes polêmicos. Um é o comandante Bungner, que foi do simulador, e o outro é o comandante Sorrentino, que
Foi um dos primeiros a Imagina, eu era de terra, eles eram do ar, né? Muitos comandantes. Olha, eu conheci um que fazia o eixo, Nova York e Tóquio. Imagina como é que era a família no Rio de Janeiro, né? Bem, nós temos uma pergunta, né, Ana? Só uma pergunta. Você podia fazer para a gente, Ana? Está perguntando, e quando perdermos a paciência, quais os recursos para a ressignificação? Então, primeiro de tudo é acreditar que tem recurso de ressignificação. Ok? Isso é a primeira coisa. Há possibilidade. Se a pessoa não acredita, não adianta. Não vai decorar isso, vai ser uma mera função cognitiva. Segundo, que eu acho que é uma questão muito linda que a gente pode fazer com a gente, né? Eu tenho solução. Eu tenho solução. Eu não sou uma pessoa que os cachorros jogam terra em cima de mim quando eu ando na rua. Não é isso. Eu sou um filho de Deus. Eu quero ser reconhecido como tal. Então, é importante se compreender um filho de Deus. Lá no laboratório do mundo invisível, no livro dos médiuns, Kardec diz que a melhor maneira de se abordar é que a pessoa compreenda ser um espírito imortal. Porque isso é a chave de tudo. Se ele acha que é um ser bioquímico, ele vai tomar remédio. Ele vai tomar só remédio. Ele é um ser bioquímico e que morrendo acabou tudo, não tem argumento, né? Vai ficar dependendo do fármaco. Mas quando ele se entende um ser espiritual, que é muito além da matéria, muito além da morte, que tem um ser que tem uma trajetória, tem uma responsabilidade, semeadura e colheita, é outra coisa. Então, é importante se compreender um espírito imortal. Um espírito imortal. Eu quando olho para mim, eu tenho questões minhas. Você sabe que todo mundo que trabalha na psicologia faz muita terapia, supervisão, não é? Depois de um certo tempo, a gente adquire experiência, a gente vai fazendo a nossa própria reflexão. E, olha, eu digo para mim assim, aliás, eu gostaria até de oferecer a vocês um dia, a gente conversar sobre a criança ferida, se for do interesse de vocês, porque esse tema é um tema que fala muito próximo ao nosso coração, né? Nós temos uma criança ferida, mas precisamos desenvolver o adulto interno. Eu faço assim, agora não sei como é que vocês podem fazer. Quando a minha criança ferida está muito em cima, eu estou com muita impaciência, eu vou ter muita, porque não é só uma impaciênciazinha, não, eu estou muito aflito, impaciente. Eu sei que é uma necessidade que não está atendida. Eu sei. Eu conheço isso, trabalho com isso. Mas eu sou um ser humano, estou convivendo, então como é que eu faço comigo? Eu falo meu nome completo, eu digo Júlio César de Sá Oriz. Qual é a necessidade que não está sendo atendida? Eu pergunto a mim mesmo. Vocês sabem que as crianças, elas adoram ficar no banco da frente do carro. Se puder, senta no volante e quer dirigir o carro, vocês sabem. O que a gente faz? Para o carro, todo mundo para o banco de trás. Bota a turma toda para o banco de trás. Reclamam. É assim que eu faço com a minha criança ferida. Eu boto elas no banco de trás. Ó, sou eu que estou dirigindo a minha vida. Eu digo, Júlio César Sarroriz, banco de trás. Quem estiver perto pensa que eu estou maluco, mas eu nunca estive tão são nesse momento. Então, eu faço um diálogo comigo mesmo, que eu acredito, e nisso está me ajudando muito. Uma vez eu fiquei muito exagerado, muito magoado com uma pessoa que me fez aquilo que eu achei que foi um mal a mim, né? Nisso, a minha necessidade não atendida, eu já botei julgamento, achei que ela fez isso com uma intenção. Olha só, é ladeira abaixo. É aquela ladeira que vocês viram o Emmanuel colocar no livro Pão Nosso. A má vontade com a pessoa estava flagrante. Sabendo dessa matéria, falando disso a vida inteira, o que eu fiz? Me recolhi e falei comigo mesmo, cara, você está muito impaciente. Espera aí, vamos ver onde é que começou isso, essa má vontade. E comecei a dialogar comigo mesmo. E eu tenho uma esposa que é psicóloga clínica, tem doutorado na UF, eu tenho só um mestrado, ela tem doutorado na UF, né? Então, a gente trabalha, quando está muito mal, um ajuda o outro aqui também, né? Embora a gente não possa fazer terapia com parente, a gente sabe disso. Então, eu fui ver que eu estava com má vontade com a pessoa, porque eu esperava dela outra coisa.
A minha necessidade não estava sendo atendida. Mas era a minha necessidade, não era dela. Aí o que eu fiz? Eu procurei por ela. Eu vou abrir para vocês o que foi. Eu vou abrir. Eu não vou dizer o nome, mas eu vou abrir. Porque é uma pessoa conhecida, então eu vou abrir, mas sem dizer o nome. Essa pessoa começou a falar mal de mim no movimento espírita. Olha, gente, eu vou lá em Brasília, um amigo meu me falou, Júlio, fulano esteve aqui falando mal de você, isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei, meu Deus do céu. Aí em outro lugar, as pessoas me falavam também. E o que é isso? Eu procurava na minha memória, eu fiz alguma coisa errada com ela, eu não achava o que eu tinha feito de errado. Aí passei esse momento todo de turbulência que a gente passa. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, vou deixar tudo sob júdice. Dentro da linguagem do essencialismo, é deixar em epoquê. Isso é uma palavra grega, quer dizer, deixar em suspensão juízo de valores. Eu vou procurar por ela. Fui lá no centro espírita que ela trabalha. No dia de reunião pública, eu entrei lá. O pessoal me viu e falou assim, vai fazer palestra aqui hoje? Eu falei, não, eu quero procurar o fulano de tal. Ele é dirigente naquela casa. Aí mandaram chamar, eu sentei com ela no canto e falei assim, olha, eu estou aqui com meu coração aberto. Eu estou ouvindo aqui, ali, acolá, até fora do Rio de Janeiro, que você está falando mal de mim, está falando coisas de mim. Eu queria saber o que é que eu fiz para você fazer isso comigo. Eu não me lembro. Se você me lembrar o que foi que eu fiz, eu vou te pedir desculpa, perdão. Francamente, eu não estou entendendo. Eu estou sofrendo com isso porque eu não estou entendendo. Ele ficou muito pálido, falou meio sem graça assim, você me pega assim de repente, eu tenho que pensar, eu falei, mas você está falando de maneira impensada, então, olha lá o que você está fazendo, nós somos espíritas, você conhece a doutrina espírita como eu, aproveita a oportunidade, reconcilia com o teu adversário enquanto é dia, não disse Jesus, eu estou aqui, cara, vamos conversar. E ele falou assim, tá bom, vou falar então, você é uma pessoa muito vaidosa, isso me incomoda muito. Aí eu respirei, falei, ai meu pai do céu, eu pensei que era uma coisa mais grave. Eu falei, eu sei que eu sou vaidoso, eu até te agradeço, mas eu já sei. Você está me dando uma notícia de uma coisa que eu já sei. Mas em que a minha vaidade te afetou? Ele não soube dizer. Ele não quis dizer. Eu falei, olha, eu vou me embora, meu coração limpo, eu fiz a minha parte. Agora você fica com a sua parte aí. Quem falou ali naquele momento foi o meu adulto interno. Quem reclamou em casa, ficou chateado, foi minha criança ferida. Graças a Deus, meu adulto interno assumiu e eu pude, né? Passado uma semana, a esposa dele me ligou. Danada da vida comigo. Quero falar com você. Eu falei, pois não, no mesmo lugar. Quis marcar a reunião no mesmo lugar. E já entendi. Já entendi. Ele foi pombo correio, ele foi alto-falante. O negócio é ela. Ela está chateada com alguma coisa. Aí entrou um outro capítulo, né? Por que ela está chateada comigo, né? Fui lá. O pessoal falou, agora você vai fazer palestra. Não, quero falar com a fulano de tal. Cheguei lá, a fulano de tal não apareceu. Não foi a reunião. Sônia, o que você faria na hora dessa, Sônia? Dá vontade de ir à poça d'água nessa hora, né? Meu Deus do céu, ela não veio. Não, ela não veio, não. Aí eu cheguei em casa, telefonei para ela. Você não marcou comigo um compromisso? Ih, é mesmo. Vamos marcar outro? Eu tenho muito o que fazer. De jeito nenhum. Agora chega. Já esgotei minha paciência. Chega. Porque isso tem limite também, né, gente? Então, é isso. Eu não quero dizer para vocês que eu sou santo, não, tá, gente? Sofri muito, ralei muito para aquela boa vontade, fazer aquele círculo da boa vontade que o Emmanuel fala no livro Pão Nosso. Deus é bom pai, gente. A espiritualidade é nossa amiga, nos intui o tempo todo, faz isso o tempo todo conosco. Olha, eu dei esse exemplo meu, mas, pelo amor de Deus, eu não sou exemplo para ninguém, não, tá? Isso aí, a questão está lá na questão 625. Jesus é que é um modelo. É só um exemplo que eu quis dar para vocês do esforço miserável que eu tive que fazer para não deixar minha criança ferida tomar conta. Bom, tem mais uma, posso fazer? Pode. Estão perguntando o seguinte, onde e em que fase
ele começa a pôr em prática os conceitos ouvidos na evangelização. Muitos pais se frustram achando que falharam. Uma boa pergunta, né? Vocês viram naquela curva, né? Que aquela curva é a curva certinha do Steiner, pelo amor de Deus. Ninguém é assim como o Steiner desenhou, não, tá vendo? Aquela coisa toda, aquilo ali é uma teoria, é um padrão. Nós somos distorcidos. Aquelas faixas variam. Tem gente que vai não conseguir a sua identidade aos 40, 45, a sua profissão aos 50 anos. Olha, nós fazemos uma bagunça danada naquele estudo do Steiner, tá? Então, tem crianças diferentes, não podemos estabelecer um padrão para crianças. Podemos conversar sobre os adultos que lidam com as crianças, tá? Aí a gente pode conversar sobre padrão. Crianças, gente, crianças são espíritos reencarnados numa faixa que até os 7 anos, ou um pouco mais, o espírito está mais aberto para receber as informações. E ali tem inimigo de vida anterior. Por exemplo, o André Luiz, ele cita um caso de um homem que tinha arquitetado matar a esposa, que era mãe de 3 filhos, um menino e 2 meninas. Ele tinha um amante e ele ia simular um suicídio. Cercado por obsessores, já estava psicopatológico, né? André Luiz observava as formas, pensamentos na cabeça dele. E aí isso, se não me engano, está no livro Os Mensageiros, se não me engano. Os amigos espirituais botaram um plantão na casa, porque aquela senhora não tinha, na história dela espiritual, nenhum registro, nenhuma necessidade de morte desse tipo. Então, eles mantiveram um plantão. Quando ele arquitetou à noite que ia cometer o crime, foi acionado o esquema, veio uma autoridade espiritual, e na hora que ele estava com a arma na mão, para dar o tiro nela, que ela estava dormindo, ele saiu do escritório da casa e foi na direção do quarto, as crianças dormindo, acordou uma das meninas de uma maneira brusca. A menina saiu do corpo e viu o pai com a arma na mão, fora do corpo. Voltou ao corpo e gritou: pai, não se mate, pai. A menina gritou. Aí acordou a casa inteira. A senhora também acordou e viu ele no corredor com a arma na mão. Ela interpretou que ele ia se matar. Ela já estava desconfiada, que ele tinha uma amante e tal, né? Falou: olha, não precisa se matar, não. Eu vou com as crianças embora, pode ficar com a sua amante, não precisa se matar. Ela interpretou e arranjou um álibi para ele, que ele queria um álibi para sair. André Luiz ficou muito mexido com essa história. Ela é uma mulher que fazia prece, orador, uma pessoa com Jesus no coração, orava toda noite, e por isso ela pôde ser ajudada também. Aí eles foram ver a vida anterior dessa família. Gente, nós somos anjos do céu, gente. Nossa Mãe do Céu. Ó, ela, na encarnação passada, era casada com um cidadão que é esse o marido atual. Esse marido era completamente enlouquecido, largou-a e foi viver com 2 prostitutas no lugar, vendendo sexo, vivendo uma vida completamente desvairada, obsidiada. Ela morava numa cidade pequena do interior. E ela sozinha, tendo que subsistir, namorou um outro homem e casou com esse outro homem. Mais tarde, cansado das leviandades dele, ele volta, encontra ela casada, feliz. O que ele faz? Ele mata o marido dela. E ele vai preso e a vida dela fica nessa constituição. No plano espiritual, essa senhora foi a que estava melhor. As 2 meninas, filhas, eram as 2 prostitutas que vieram como filha. Ela aceitou recebê-los como filhas e ele como marido de novo. E o menino quem é? Adivinhem quem é? Quem é o menino? Aquele que foi assassinado. Vocês precisavam ver o André Luiz descrevendo o modo como ele maltratava essa criança, esse menino, o inimigo da vida anterior, agarrado com a mãe e tal. Então, gente, quantas conjunturas existem no processo familiar?
Como é que a gente vai estabelecer um padrão? A gente pode estabelecer, sim, que há linhas gerais, balizamentos, que podemos fazer, né? Se você é espírita, evangelho no lar. Evangelho no lar. Não abra mão dos conceitos espíritas na conversação. E manter o seu padrão, mesmo que ele não esteja ainda, vou ter o ainda, porque para o espírito não tem esse negócio. Ah, o meu filho está perdido. Perdido coisa nenhuma. As reencarnações estão aí. Eu vou dar um exemplo desse meu filho de 20 anos que desencarnou. Ele estudou 2 anos para a Faculdade de Direito da UERJ. Vocês sabem que a Faculdade de Direito da UERJ é dificílima. Primeiro ano ele não passou porque ficou na farra. 4 amigos, que, aliás, estavam com eles no dia da morte dele. Esses amigos não queriam nada com a vida. E eu conversava com eles, a mãe conversava. Evangelho do Lar, desde menino, ele e os outros filhos. Sempre, toda semana, Evangelho do Lar. E o diálogo com ele era assim, ele pedia, a gente sentava, conversava, e falava, meu filho, olha só, isso moralmente não é bom, não. Isso não é bom. E discutimos com ele as atitudes mais, né, comezinhas. Um dia, ele pediu para conversar comigo. Nós fomos para um posto de gasolina, fomos lanchar num posto de gasolina perto da nossa casa, que tinha uma lanchonete. Ele falou, pai, olha só, você está apertando muito os cordões do meu sapato. Eu falei, o que você quer dizer com isso? É que a minha família é diferente do resto do mundo, meus amigos não são assim. Eu falei, mas olha os seus amigos, o que eles querem da vida? E olha para você, o que você quer da vida? Você não quer passar no vestibular de Direito da UERJ? Você não tem que estudar? Eles estão estudando e só vivem bebendo todo dia. A mulherada, tarará, tarará, farra. Quantas vezes eu fui em bailes funk, pegar ele, com menor de idade, tirá-lo do baile funk, conversando com ele o tempo todo, até que surgiu a comemoração. Ele passou no vestibular, os amigos levaram ele, chamam-se Jogos Olímpicos. Eles vão para algum lugar comemorar. Eles comemoraram em Teresópolis, em Petrópolis. E lá fizeram uma farra e botaram alguma coisa na bebida dele, ou ele quis experimentar alguma coisa. O inquérito está inconcluso porque o governo do Estado não tem dinheiro para pagar os exames laboratoriais que foram tirados do cadáver, né? Está lá até hoje inconcluso, né? Mas isso para nós não faz muita diferença hoje, né? Depois conversamos muito com o Divaldo teve um encontro com ele, me deu notícias e as preces constantes por ele, um rapaz bonito, apareceu no G1 como se ele tivesse feito uma overdose. Isso magoou muito a gente, porque não foi feita conclusão, então não podiam ter uma certeza sobre isso. Mas certamente ele experimentou alguma coisa pesada e o coração não aguentou. Ele teve uma parada cardíaca. Longe da gente, e isso foi um choque muito duro. E foi o 3º filho que a espiritualidade resolveu levar aí na minha experiência de vida. Então, respondendo à sua pergunta, eu posso dizer que você precisa olhar para você mesmo e dizer assim, a quem está perguntando, né? Você que orienta pessoas, que faz a orientação de evangelizadores, não desista. Evangelho, não tenha esse negócio de substituir o evangelho do lar, faça o evangelho do lar. Porque esses pinguinhos de luz que ajudaram meu filho lá, desencarnado, para que a treva não levasse ele. Foi o que o Divaldo falou. Então, foi a semeadura de luz do Evangelho que fez isso. Então, ele falou assim, ele não está desesperado, o Divaldo me falou. Mas ele está decepcionado com ele mesmo, porque ele tinha projeto. Ele tinha vários projetos, vários. Então, efetivamente, eu posso dizer para você, mantenha a sua conduta espírita. Não abra mão do Evangelho. Chega uma visita, convide a visita para o Evangelho do Lar. Não tenha vergonha de ser espírita. Mostre o Evangelho na sua conduta.
Ele muitas vezes discutia com a gente aqui, dizia, mas o mundo não é assim, mas aqui em casa é assim. E a gente impunha um pensamento para que amanhã ele pudesse colher frutos. E eu acho que está colhendo frutos, e se Deus quiser, está no seu processo evolutivo. Que bom, obrigada, Júlio. Não temos mais perguntas. Obrigado, Júlio. Essa semente é importante que, como nós somos eternos, essa semente, uma hora vai gerar um fruto lindo, né? Pode não ser agora, mas certamente vai gerar em algum momento. Fica latente, ó, Fica latente, fica É guardadinho. verdade, é verdade. Ô, Júlio, você disse... Você não conhece bem esse grupo aqui, do Caravana Maria de Nazaré. Às vezes não é fácil. A companheira mandou para mim, a Miriam Belloni, mandou para mim, eu achei muito bonito o trabalho que vocês fazem, né? Vocês dão um apoio, né, às instituições espíritas, né? Sim, mas nós não somos pessoas assim tão fáceis assim. E você falou, podemos marcar um outro dia para falar da criança ferida. Isso. Que é uma Miriam Belloni, daqui a pouco vai entrar em contato com você para a gente Tá entendendo. nossa agenda. Tá entendendo. Sim, Já teve será com todo prazer, com todo A gente vai prazer. esperar ansiosamente por isso. Tá certo, sem sombra de dúvida. Que Deus Então, abençoe vocês, viu? Pelo trabalho. Um beijo na glândula pineal de cada um, tá bom? Obrigado, Júlio. Muito obrigado. Muita paz para todos. Obrigada. Eu vou fechando aqui, tá bom? Obrigada. Um abraço a todos. Muito obrigada. Ótimo, né? Foi muito bom. Dona Dias, quer falar alguma coisa? Eu estou feliz. Gente, Feliz porque ele aceitou e a palestra foi maravilhosa. Um presente de luz para todos nós. Conceitos que a gente não tinha, né? A ler, mas não guarda determinadas coisas. E, de repente, ele arrumou tudo. Muito show. Amei. Muito bom. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? bom, com certeza eu vou conversar com ele hoje mesmo, né? E não é marcar uma, não, vou marcar duas. Ô, Miriam, Oi, Sônia. convida a esposa dele também, a Tereza.